Eu sou o Marcos, o pessoal me chama como MPC. Eu sou parte do Digital Dubs, um coletivo pioneiro aqui no Rio de Janeiro, um dos pioneiros do Brasil na cultura Sound System. E hoje a gente está falando dentro desse projeto Espaço Sideral sobre autonomia e tecnologia. E mais focado na música, a cultura Sound System é um grande exemplo e uma grande influência para a música mundial, falando em autonomia e desenvolvimento de tecnologia. Começou principalmente por falta de recursos mesmo. Antes da cultura Sound System, antes do surgimento dos Sound Systems, as pessoas, para escutar música, para se reunir, para escutar música, elas iam sempre em festas, com shows, com bandas ao vivo. E esses eram eventos que geralmente ficavam caros. Então, para o pessoal das periferias, das comunidades pobres, poderem curtir som, elas tiveram que criar o seu próprio meio de se divertir. No interior da Jamaica existia uma música popular da Jamaica que era o mento, que era uma coisa tipo calypso, tipo rumba, sabe, som caribenho. Mas a galera escutava muito a música americana, o rhythm and blues americana, nos anos 50, 40. Eles pegavam isso pelo rádio, e a rádio de AM, né, longas frequências. Então eles conseguiam captar as rádios dos Estados Unidos e escutavam o rhythm and blues americano. E eles queriam escutar isso nas festas, né? Então o pessoal começou essa ideia de trazer discos de fora. Quem tinha um pouquinho mais de condição, que ia viajar nos Estados Unidos, podia comprar disco. E começaram a fazer festas, geralmente festas gratuitas ou com preço muito barato. Começaram a tocar disco e o pessoal começou a se reunir para ouvir um cara tocar esse disco. Então, praticamente a primeira vez na história que as pessoas se reuniram para ver um cara tocando disco. Então, é o começo do que se chamou DJ, né? Então, toda essa história que hoje se fala de DJ, essa cultura do DJ, começou realmente lá na Jamaica. Naquela época, não existia, como existe hoje, um mixer e 2 toca-discos e o cara mixar uma música na outra. Então o cara tinha que tocar com um toca-disco só e inventar um jeito de entreter as pessoas com um toca-disco só. Antes de continuar nessa parte do DJ, já existia, sim, alguma forma das pessoas irem e escutar música com o disco tocando, mas o cara que botava o disco sempre ficava escondido, né? Não era uma coisa principal, assim. Então, ele era tipo um agente invisível. Na Jamaica, com esse cara que tocava o disco e falava e entretia as pessoas, que começou a história do DJ ser tipo um artista, né? Eles eram muito inspirados nos DJs das rádios que anunciavam as músicas e falavam alguma rima assim, para tapar o espaço quando acabava uma música e outra. E eles começaram também a inventar alguns efeitos sonoros para conseguir criar essa dinâmica. E aconteceu que, como foi chegando no final dos anos 50, começo dos anos 60, o rhythm and blues americano começou a diminuir, começou a desaparecer, outras modas começaram nos Estados Unidos. Rhythm and blues, eles começaram a fazer outro tipo de som, fazer um som mais balada, assim, que não era tão dançante nos bailes. E aí o que os caras lá na Jamaica começaram a pensar, né? A gente vai ter que fazer a nossa música aqui, vai ter que fazer um rhythm and blues. E os caras começaram a alugar estúdio, ir lá gravar o som. E de certa forma saiu um outro som, saiu um rhythm and blues jamaicano. Eu vou botar um pouquinho de exemplo para não ficar só falação e a gente poder ilustrar melhor, né? Vou botar aqui um som bem do começo.
When It Came, a música é Book in My Bones, e ainda tu vê aí bem forte a influência da música americana. Mas aos poucos a música, eles foram começando a tocar de um jeito um pouco diferente, que antes ele tinha um mento, que era um som bem rural, bem simples, bem todo acústico. E a galera das cidades queria um som mais moderno. Então do Rhythm and Blues americano surgiu, com a influência jamaicana, o ska. Esse é o som do Skatalites, uma banda jamaicana, gravado por volta de 1962 e foi o som que tocava nos bailes lá. Então nessa época estava começando essa história, a música começando a ser gravada na Jamaica para ser tocada no baile. E uma grande diferença assim, da história da música jamaicana para a gente aqui no Brasil é que a música jamaicana sempre foi independente. A Jamaica é um país muito pequeno, menor que o estado do Rio, bem menor. A população da Jamaica inteira é menor do que a do Rio. E é um país bem pobre. Então não tinha muito interesse das grandes gravadoras estarem lá, como tinha aqui grandes meios internacionais que dominavam todo o mercado. Então aqui no Brasil, quando o pessoal queria gravar, ele tinha que ter a sorte de ser contratado por uma grande gravadora e conseguir gravar o seu som. Não existia um espaço para o mercado independente aqui, muito pouco. Fora, com um conhecimento técnico já mais formal. E na Jamaica, como era uma parada independente, eles mesmos tinham que arrumar alguma forma de conseguir gravar. Então o cara que era o técnico de som, ele era do mesmo bairro, da mesma galera do cara que era o artista. Então isso traz uma dinâmica totalmente diferente para a produção musical, porque os dois caras que estão fazendo junto, o engenheiro de som, o engenheiro de som e o artista, eles têm a mesma cabeça, a mesma linguagem, escutam o mesmo tipo de música e tem o mesmo background, né? Então o cara, ele tinha que desenvolver, ainda mais com pouco dinheiro, tinha que ter muita criatividade para conseguir, né, fazer o que já era feito nos outros lugares com muito mais recursos. Então eles geralmente tinham um equipamento de segunda mão que vinha dos Estados Unidos, sempre estavam com a tecnologia, os equipamentos com a tecnologia defasada do que estava acontecendo nos outros lugares e com muito menos recursos. Então nessa época aí do ska era tudo gravado ao vivo com um microfone não, mas uma fita de um canal só. Então tinha que ser tudo ao vivo de uma vez só e depois gravava tudo, mixava a base e gravava a voz, quando tinha voz, né? Com pouco tempo foram conseguindo equipamentos um pouco melhor, começaram a gravar em 4 canais e aí começou a abrir espaço para evoluir também a parte tecnológica. Depois do ska, tudo foi mudando muito rápido na Jamaica, na música. Veio outro estilo musical que é o rocksteady, que é um ska um pouquinho mais lento. Vou botar um exemplo rapidinho aqui pra gente sacar um pouco da evolução. You got to do it just like
Opa! Então, esse é o Rocksteady, voz de Alton Ellis, a música chama Rocksteady também. E você pode ver que tem uma grande influência ainda da música americana e como o cara também canta de uma forma bem melódica. Na Jamaica é um celeiro de grandes cantores, porque a única forma que o cara tinha de progredir realmente financeiramente era ser artista, para sair para melhorar de vida. Mas lá na Jamaica era só música, e por isso o pessoal lá tentava ser sempre o melhor para conseguir ter um espaço. Depois do Rocksteady veio o reggae propriamente dito, né? Que não é muito diferente, a ideia é bem próxima, mas muda um pouco a pegada da mensagem. No Rocksteady geralmente as músicas são assim, bem melosas, bem românticas, e no reggae começa uma mensagem mais política, mais espiritual, mais revolucionária. Por isso que chamavam de reggae roots, né? E o roots é justamente quando o pessoal começa a ter mais consciência das suas raízes, e aí começa temas também falando mais da África, influências das mensagens de Marcus Garvey, que foi um dos grandes líderes pretos, né, que foi o cara que era jamaicano, mas influenciou na época o mundo todo com mensagem falando para o pessoal olhar para a África e saber mais das suas raízes. Isso começou a ficar muito mais forte no reggae. Outra coisa que começou a aparecer na época do reggae foi, como já estava passando o tempo, já anos 70, final dos anos 60 para os 70, o pessoal começou a ter mais equipamento também, né? O equipamento começou a melhorar mais ainda, e tanto nos estúdios quanto nos sound systems era aquele paredão de caixa de som. Uma grande evolução também da música jamaicana é essa concepção de ter uma música forte, de som forte. Então, a questão de ter o grave muito forte também começou na Jamaica. Isso acompanha muito a mensagem forte, ter uma música forte que acompanha. E também, talvez, para substituir a ideia de ter uma banda ao vivo, o som tinha que vir mais forte mesmo dos discos. Dub plates, esses discos, plates é de prato, e dub da gravação da mesa de som para a transferência do som, né? Isso era como se falava lá no estúdio. E faziam esses dub plates. E a partir daí começaram a ter nos bailes as versões com mixagens diferentes da música original vocal. Então, vou botar um exemplo para ficar mais fácil, que às vezes pode parecer um pouco confuso, só falando. Eu vou botar um grande sucesso aqui do reggae dos anos 70, com a versão original, com a cantora. Who's that? You
engenheiro de som pegou os canais da música que estava gravada lá, os originais. Ele tinha todos os instrumentos separados, a bateria num canal, o baixo em outro canal, os harmonias, os teclados, os metais e a voz, tudo separado. E ele começou a fazer um arranjo novo, tipo mutando, ou seja, abaixando o volume de um, aumentando do outro, e dando mais ênfase para o baixo e para a bateria. Isso aí abre espaço na música, né? Então, quando o DJ tocava no baile a música original, depois ele tocava a versão dub, que tinha um espaço instrumental no meio. Isso aí é a deixa para aparecer o MC na festa. Tinha um espaço instrumental ali, mais baixo e batera, e o MC começou a fazer suas improvisações mesmo. Antes o cara só falava entre uma música e outra, conversava com o público, fazia uma rima rápida, mas era mais um jogo de palavras. Quando teve o espaço mesmo na base, ele começou a fazer realmente um comentário falado durante a base com mais tempo, e aí começou o que viria a ser o rap, uma das maiores influências para o rap, né? E isso começou no meio dos anos 70, e aqui eu vou botar uma versão para vocês verem como isso surgiu, como isso se desenrola. Terceira versão da mesma música. The sound style, a tree, so canting. So love is all I bring. So don't be like a puppet on a string. All you got to do is sing. I'm still in love with you, boy. So I say, and I'll never let you go away. I'm still in love with you, boy. Man, you should have seen me and the big fat thing. Tell the way me stubborn in a pants and split. Tell the way me stubborn in a pants and split. Tell the way me rubber in a pants and split. Tell the way me rubber on the big split. In a me three-piece suit and thing. Tell the way me diamond socks and thing. Tell the way me Earthman shoes and thing. That is a rub off the makeup. You don't know how to love me, I wish I said. not even how to kiss. Y'all know what I know what's your nationality, yeah. Because you broke down my door and you asked me for more. Sit down on the chair and you ask for a beer. Leave down on the bed and I drum in on the air. The sun and I want to tell me slow back on the bed spring. Man and them me show all me diamond ring. Tell you what she drink up a bottle of tea. Tell you when me dump it in a golden spring. When I love is all I bring. I wish she bring three-piece suit and thing. Tell you what me diamond socks and thing. And me say, now we say. Deu para sacar um pouco essas diferenças? Então, o cara chegava no estúdio e tinha esses instrumentos separados, e o engenheiro de som, pela primeira vez na história, ele vira um criador, não só um técnico que está ali para reproduzir perfeitamente o som que o produtor e que o artista quer. Então ele começa a criar e modificar os sons gravados. Isso pode também ser colocado como um dos primórdios da música eletrônica, né? O cara transformar o estúdio, o equipamento do estúdio, em um instrumento musical. Ele tinha mesa de som, ele tinha os efeitos externos, como eco, reverb, os equalizadores e outros efeitos que eram até criados e modificados para fazer coisas que eles não eram originalmente criados para ser feito, tipo efeitos como reverb, delays, às vezes eram só usados para dar uma ambiência, para criar uma ambiência no som, mas eles começaram a usar de formas criativas, formas diferentes, para criar novos sons. Então,
é um dos primórdios da ideia de usar sons pré-gravados para criar uma música nova. Isso antes de botar até elementos eletrônicos na música, né? Batidas eletrônicas e coisas assim. E o resultado depois dessas versões dub, que tinham espaço, tinham mais também espaço por baixo e bateria, e menos elementos harmônicos, melódicos, abriu espaço para o MC. Então, é uma criação tecnológica e estética da Jamaica, né? E a gente vê essa parada até hoje se desdobrando, né? Isso também pode ser colocado como um dos primórdios da ideia de remix também. Bom, aí a música na Jamaica, como eu falei no começo, ela era feita toda para ser tocada no sound system. A música era feita só para ter o disco para tocar no sound system, mas começou a fazer muito sucesso, a parada começou a vender bastante, começaram a ver que dava para vender o disco, né? E aí começaram a fazer o disco para vender também para o público. E os jamaicanos começaram também a imigrar, né, para os Estados Unidos, para a Inglaterra, e com isso começaram a espalhar essa cultura. O mundo, fora os imigrantes, né, jamaicanos que tinham colônias na Inglaterra e nos Estados Unidos, o mundo conheceu o reggae através mais do Bob Marley, que trouxe um formato de música ao vivo, com banda e tal. Mas esse formato que foi colocado para o mundo foi uma adaptação do selo que o Bob Marley tinha assinado, a Island, que é de um empresário inglês, e o cara viu que o Bob Marley tinha muito talento e que para atingir o mundo todo ele teria que adaptar o som dele para algo que o mundo já conhecia, né? Que era esse formato, com as bandas grandes. A Island já era uma gravadora que já lançava bandas de rock, então eles pegaram o Bob Marley e colocaram nesse formato para poder vender. Mas na Jamaica todo mundo seguia o formato dos sound systems, e quando os jamaicanos emigraram para os Estados Unidos e para a Inglaterra, eles levaram também essas ideias do sound system. E um dos caras que foi para os Estados Unidos, ainda adolescente, chama Kool Herc. Ele foi um dos caras que começou o movimento hip hop no Brooklyn e em Nova York. A gente ia para os Estados Unidos, então ele não fazia música na Jamaica na época, mas ele já frequentava os bailes, já conhecia como é que era essa parada na Jamaica. Toda essa ideia de ter caixas de som, de ter o DJ tocando discos e comunicando com o público. E ele resolveu fazer essa parada lá nos Estados Unidos. E começou a fazer bailes na rua, tocando a música americana que se escutava na época, né? Que era o soul e o funk. E a partir disso começou um dos pilares da cultura hip hop. Não viu? Só que como não tinha as versões dub e as versões instrumentais na música americana como existia na Jamaica, o Kool Herc e outros DJs que começaram a fazer baile também começaram a inventar uma forma de ter um instrumental para os MCs terem espaço para rimar. E aí eles desenvolveram a técnica de ter 2 tocadiscos, um mixer no meio, que é uma mesa de som que mistura o som dos 2 tocadiscos. Ele pegava 2 discos iguais e achava um pedacinho instrumental da música e repetia sem parar, de um tocadisco para o outro, emendando, e fazia assim uma base. E aí os MCs tinham espaço para poder mandar suas rimas lá e animar o baile, né? E aí
começa a cultura hip hop nos Estados Unidos. Você quer falar um pouquinho, Bill, do hip hop? Boa noite, pessoal. Pode responder, hein, gente? Boa noite. Para mim é um maior prazer estar aqui do Lápis para falar de uma coisa que é importante. Muitas vezes eu sou chamado para falar de área social, de bandido, de polícia, tiroteio, e dificilmente eu sou lembrado para falar de música, né? E a primeira coisa que eu tentei fazer antes de ficar conhecido no Brasil pelos documentários, livros, videoclipes polêmicos, tudo começou através da música. Então, assim, eu tenho uma ligação com o MPC, além da gente ter a ligação pessoal, a gente também tem a ligação musical. Primeiro eu vou falar da pessoal, né? MPC me entrevistou já há muito tempo atrás, no início da minha carreira, na época que a comunicação, que é um dos temas aqui da nossa conversa, na época que a comunicação não era tão rápida, né, como é nos dias de hoje. Então tinha uma coisa que, para quem tem menos de, 30 anos, não deve nem saber o que é isso, um fanzine, que era uma espécie de manifesto, era muito mais do que um informativo, mas era quase que um manifesto de uma mídia alternativa, que hoje você pode fazer com uma postagem no seu Facebook, no seu Twitter. E na época esse maluco, ele foi lá me entrevistar, era Bandit o nome do fanzine. Minha memória tá boa. Era Bandit o nome do fanzine. E nesse fanzine eu já falava para você sobre um cara que você acabou de citar aí, que é o Kool Herc, que é um DJ jamaicano. Então o rap e o reggae tem muitas semelhanças, né? O rap, apesar de ser bem mais jovem, bem mais novo, é como se fosse um filho, um primo do reggae. E eu falei para você naquela entrevista sobre o Kool Herc, mas eu nunca tinha visto a cara dele, nunca tinha visto nenhuma entrevista, tinha só uma silhueta de um desenho que saiu há muito tempo atrás numa revista. E agora, há pouco tempo, eu vi uma série que tem até no Netflix, que não está apoiando o evento, também não está me dando nada para falar isso, mas tem que falar porque é uma parada maneira. Tem uma série chamada Hip Hop Evolution, que alguém teve uma sacada muito maneira assim, de pegar os caras que montaram, né, a história do hip hop, né, mundial, e dentre eles está esse maluco, DJ Kool Herc. E aí tem várias histórias, né, várias vertentes, várias versões para o início do hip hop. Eu tenho a minha também, não vou entrar nesse mérito agora aqui também, porque é uma coisa muito extensa, mas ele fala a versão dele assim, que desconstrói várias outras versões, que dizia que a primeira festa que ele fez foi assim, foi essa. Ele fala no documentário que na festa tinha no máximo 50 pessoas, porque é um lugar muito pequeno. Então as festas começaram de forma bem underground, bem pequena. E o Kool Herc, além de DJ, ele era um cara pesquisador. Então ele pesquisava as músicas e levou essa cultura do sound system, de levar para os DJs e os MCs rimarem na hora para os guetos nova-iorquinos. Como em Nova York já estava com a influência de Malcolm X, de Martin Luther King, as lutas pelos direitos civis. Então quando o cara tinha a chance de pegar no microfone, o cara podia dizer, né, levante a mão se quiser, todo mundo vai dizer say yeah, ele podia dizer isso também. Ele podia dizer que a gente está sendo recrutado para ir para guerrear no Vietnã, para um país que não nos representa, que não nos respeita, não nos dá nossos direitos. Então os caras começaram a ver ali a oportunidade de animar a festa, mas também de protestar contra uma sociedade que os excluíam, né? E o DJ Kool Herc, que foi um cara importante de ter levado essa oportunidade para os MCs, mas eu queria destacar um pouco a técnica, né, que foi evoluindo do DJ. O MPC falou do DJ que tocava somente com um toca-disco, e daqui a pouco chega nos Estados Unidos, eles têm que descobrir uma nova forma de criar uma base, porque não tinha discos instrumentais. Depois que começaram a lançar os discos chamados single, né, que tinha a versão vocal de um lado, a versão a capela, somente as vozes, e a versão instrumental do outro lado. Mas antes de ter esses discos instrumentais, tinha uma parte da música que foi apelidada de Get Down, que é uma outra série que tem lá. Aí vem a música, às vezes a música era toda ruim, não interessava em nada. Aí chegava um pedacinho do instrumental,
onde não tinha canto, onde a harmonia da música secava, ficava só a batida. E às vezes a batida era tipo, durava esse trecho da música apenas 15, 10 segundos. Então o DJ tinha que soltar, não toca. Eu queria muito saber fazer um beatbox para poder mostrar para vocês. Beatbox é uma batida com a boca. Aí ele soltava em um vinil e tinha que correr para dar tempo de soltar o mesmo trecho no outro vinil instrumental. Não, valeu, gente. Eu não vou conseguir fazer. Aí eu pegava, aí eu voltava aqui, aí passava o vídeo, e isso ele tinha que fazer a base durar até o MC terminar de rimar. E os MCs dos anos 80 era tudo fominha, né, cara? Os caras começavam a rimar e não paravam mais. Então era rima tipo de 10, 15 minutos. E os caras tinham que ficar ali, ó, o DJ. Então o DJ ele era o grande mestre da parada. O cara rimando, nem olhava para trás. O DJ fica igual um maluco. 15 minutos, só nesse trecho de música, o tempo inteiro. Então isso virou uma técnica que hoje tem um campeonato, aliás, não é de hoje, já vem de muito tempo, chamado GMC, que é um campeonato de DJs. O campeão atual é um brasileiro de São Paulo, chamado DJ Eric J. Para ser campeão desse campeonato tem que ser muito, mas muito bom. E esse moleque lá de São Paulo é bom demais. E nesse campeonato, essa técnica do back-to-back, ela é muito utilizada. E o cara que conseguiu criar essa parada tá nessa outra série chamada The Get Down, que é o DJ Grandmaster Flash, que depois formou um grupo chamado Grandmaster Flash e The Furious Five, que foi talvez o primeiro grupo de rap a fazer uma música política. O nome da música é The Message, a mensagem, na qual eles falam da pobreza nova-iorquina, da dificuldade, da vida, e eles já faziam com as bases deles, sem precisar que o DJ ficasse assistindo. A história do rap nos Estados Unidos ela é bem extensa. Eu queria falar um pouco da forma de consumir, de vender essa música. Nos Estados Unidos eles conseguiram entrar dentro do mercado da música. Os discos mais vendidos nos últimos tempos, assim, nas últimas eras, que ainda estava vendendo ainda música física, o hip hop ganhava disparado em vendas de todos os estilos musicais, mas a entrada do hip hop dentro do mercado norte-americano fez também perder um pouco dessa politização que tinha no início, lá nos primórdios. E quando veio para o Brasil, as nossas primeiras batidas aqui, eu vou falar um pouco de mim. As minhas primeiras batidas eram em cima desses discos instrumentais. Aí tinha umas músicas que vinham com o refrão. O DJ que eu tinha na época não sabia fazer o back-to-back, que era uma parada difícil, então a gente tinha que pegar a versão instrumental do cara americano e cantar a nossa letra em cima da base do cara. Então a gente tinha que adaptar a nossa música, nossa letra, nosso jeito de cantar, para o instrumental que estava disponível para a gente naquele momento. Aí tinha um grupo lá de Raneu, que era o Filhos do Gueto, meus amigos, mas era muito engraçado, porque tinha uma música que eles cantavam em cima de uma base americana, que a música falava em inglês. That's down here, that's down here, that's down, that's down, that's down here. Isso no refrão. Aí tu imagina o cara rimando o bagulho da chacina e tal, não sei o que, na baixada entrava, that's down here no meio da música. Aí ele tinha que inventar alguma coisa em português para rimar. No caso do Filhos do Gueto, eles falavam genocídio, genocídio. Era uma forma de utilizar a música em inglês, o que estava sendo dito em inglês, aqui pra gente em português. Isso era muito feito também nos bailes funk, também na época que não tocava, né, os funks brasileiros, nem existia ainda o funk brasileiro, era chamado de balanço. O nome certo é Miami Bass Sound, mas a gente chamava só de balanço, antes de chamar de funk. E aí quando tocava aqui no Brasil, a gente também não conseguia cantar a música, né, da forma correta, então a gente cantava do nosso jeito, criava versões em português, tipo To Live Crew, aí em português a gente cantava outra parada que é feia, que não dá pra quem sabe qual que é, depois procura lá, Bidula. E tinha as versões em português e as outras semelhanças também. Você estava falando de como os jamaicanos começaram a ter acesso
as primeiras músicas norte-americanas através das ondas do rádio. Eu fui no Maranhão, né, que é o estado que mais tem assim, a conexão com o reggae aqui no Brasil, e lá eu fiz uma pesquisa, né, dei um rolê, fui conhecer, e aí muitos caras, muitos DJs antigos me falaram que eles tiveram começaram a ter essa tradição de reggae no Maranhão, por ser um estado que fica bem na ponta do Brasil, né, para quem gosta de geografia depois dá uma olhada, bem na ponta do Brasil. E na época de ouvir rádio, que hoje quase ninguém ouve rádio, quando ouve digital, mas quando você ouvia no analógico, sabe, na antena, que você tinha que botar as esponjas de aço na ponta, você acabava pegando em ondas curtas outras estações. Então eles pegavam muita rádio caribenha, e aí aquilo que aconteceu com a Jamaica, ouvindo os Estados Unidos, aconteceu com o Brasil, no caso Maranhão, ouvindo as músicas de reggae que vinha da Jamaica. E aí eu descobri que lá eles têm vários artistas, talvez você deva ter muitos deles aqui, que já vieram ao Brasil somente para fazer show na Jamaica e foram embora. Alguns desses vinis que você falar, no Maranhão, alguns desses, é o Papa, né? Maranhão, Jamaica, vai misturando na cabeça. Mas assim, alguns desses vinis que você estava falando, eu descobri que os caras gravavam às vezes uma cópia só do vinil ou duas, e mandava assim para 3, 4 DJs específicos, e alguns desses DJs eram DJs aqui do Maranhão que eram agraciados com essas poucas cópias que os caras faziam. E aí a semelhança também vai mais adiante quando a gente vai para os bailes funk, né? Chegava lá tem o Sound System que nasceu na Jamaica, mas chega no Maranhão, é a mesma coisa, só que eles chamam de radiola, equipe de som gigante, chama de radiola, e aqui no Rio de Janeiro são as equipes de som. Acho que todos beberam dentro na fonte do Sound System. Dentro do hip hop são as rodas de rima, né? Você olha, as rodas de rima são Sound System puro, né, cara? Microfone aberto para os MCs a todo momento. E aí a nossa forma de fazer com que a música chegasse nas pessoas era a maior dificuldade. A gente conseguia gravar, mas como é que vai fazer chegar as músicas das pessoas? Eu lembro que quando eu consegui gravar um single, um CDzinho que tinha uma única música, a música Traficando Informação, e eu fiquei sabendo que a gravadora tinha feito 1000 cópias daquele disco e que tinha sido 1000 cópias distribuídas pelo Brasil. Caraca, a minha felicidade na cidade de Deus, cara. Às vezes alguém me ligava lá da Bahia, falando, caraca, teu single chegou aqui, viu? Então, naquela época era isso que a gente pensava. Hoje, se você lança uma música no YouTube e tiver só 1000 visualizações, a gente acha pouco. Mas naquela época, 1000 pessoas ouvindo a sua música era uma coisa muito grandiosa. E tinha cultura ainda de se reunir para ouvir música. Então as pessoas se reuniam para ouvir aquela música. Então, por mais que fosse uma única pessoa que tivesse o disco, ele ia gravar uma fita. Todo mundo sabe que é uma fita cassete, né? Não, tem que perguntar, porque eu já fui fazer palestra em algumas escolas, eu falei fita cassete. Tio, o que é fita cassete? E eu fiquei tentando explicar e fui no Google, peguei uma foto e mostrei. É mais fácil. E aí a gente tem exemplos como, por exemplo, Racionais MCs, um disco Sobrevivendo no Inferno de 1997. Foi um dos primeiros discos dessa fase final do CD, da música física, a conseguir vender 1 milhão de cópias, a fazer 1 milhão de pessoas sair de casa para ir numa loja e comprar um disco, fazer fila nas portas das lojas de disco e achar pessoas querendo comprar disco. Eu vou pedir a ajuda de vocês, uma enquete infame. Qual de vocês aqui ainda frequenta loja de disco, compra CD para ouvir em casa? 2, 3 pessoas, 4 pessoas. Quem tem aparelho em casa que toca CD ainda? Bastante. Quem tem carro que toca CD? Porque meus amigos que têm carros novos não vêm com aparelho de CD. Então, cada vez menos. E tem pouquíssimas lojas de disco. Alguém lembra aí o último disco que comprou? O último CD que comprou? Pode falar daí mesmo. Você lembra? Fala o nome aí. Eu comprei uma da Grace Jones, Internacional, né? Ó, comprou, mas comprou internacional. Alguém comprou um disco nacional aí, lembra? Comprei do Roberto Carlos. Pois é. Foi na Penha? Cabelo. Foi no Cabelo, foi lá no
loja não, hein? Eu tô ligado. A PEN eu conheço legal, ela não tem nada de disco não. A única que tinha lá era Top Tape e fechou, né? Então o camelô do Mercadão, olha lá. Então, mas aí o que eu quero dizer é que hoje, para a gente vender a nossa música, ficou mais difícil e cada vez novas formas vão surgindo. Eu sou um cara agraciado por ter conseguido fazer hip hop dentro de gravadora pequena, dentro de gravadora grande e agora de forma independente. Então eu fui atravessando várias fases, né? A primeira fase foi com gravadora pequena, aí depois o pessoal a gente vai abrir o pessoal, vai trocar ideia, né? Vai ter a via de mão dupla, então daqui a pouco vocês podem perguntar sobre isso e sobre outras coisas também. Aí, tipo assim, eu já passei por gravadora não grande, né? Gravadora independente, gravadora Zâmbia. Eu abrindo vários shows do Racionais aqui no Rio de Janeiro, as primeiras aparições. Aliás, eu perdi meu primeiro emprego por conta de um show do Racionais. Eu trabalhei como marrequim, né? Chamava de marrequim, entregar compra de madames, assim, com elas fazendo no supermercado, né? Hoje em dia as próprias madames levam a compra no carro, mas antigamente elas compravam e deixavam para alguém entregar depois. Eu fazia esse trabalho. Já trabalhei como jornaleiro, né? Trabalhando entregando jornal e também em banca de jornal. E aí quando eu consegui meu primeiro emprego de carteira assinada, que foi na antiga Ultralá, que era a concorrente da Casa de Bahia, Ultralá, ela pediu concordata, né? Faliu, o bagulho ficou doido. Mas eu trabalhei lá durante 3 anos, e aí nesse período eu comecei a ir para São Paulo e ver que a cena em São Paulo era diferente, né? Mesmo quem estivesse começando e vindo de periferia como eu, conseguia gravar suas músicas, tinha um suporte mínimo de gravadora. E aqui no Rio não tinha, então eu comecei a ir para São Paulo para tentar fazer as coisas por lá, para tentar a vida lá. E aí conheci pessoas que poderiam me conectar com Racionais MCs, conheci a produção deles, que estava trabalhando aqui no Rio de Janeiro, e aí conversamos de fazer o primeiro show do Racionais no Rio. Já que o primeiro show que o Racionais ia fazer ia acontecer no Circo Voador. Na época, olha só que coisa, se a gente tivesse as mídias digitais na época, né, cara, uma clicada tu já avisava todo mundo. O Circo Voador teve que botar um cartaz, uma folha desse tamanho, assim, menor que uma cartolina, explicando que os Racionais MCs não viriam pro show por conta de um acidente que eles sofreram na estrada. Quem conhece o último disco do Racionais, que é o Nada Como Um Dia Após Outro Dia, tem uma música lá do Ed Rock, que eu não lembro o nome agora, que ele conta justamente sobre um acidente de carro. E o acidente foi nesse show que eles estavam vindo para o Rio de Janeiro para pegar a estrada. Então o primeiro show que ia ter do Racionais no Rio de Janeiro acabou não acontecendo, então foi ali a minha oportunidade de fazer um show que estava todo mundo esperando, e ao mesmo tempo eu fazia a abertura do show e todo mundo me conhecia também. Isso custou meu emprego, mas foi muito maneiro. Foi uma aventura que foi muito maneiro. Eu consegui trazer os caras do Rio de Janeiro, não sozinho, tinha uma banca comigo, tinha Buiu da 12, tinha um grupo chamado Perigo Zona Sul, da Cidade de Deus tinha DJ TR, DJ Poindexter, isso. E tinha o Togum, que hoje em dia ele é ator, vive em São Paulo. E a gente estava acostumado a fazer os nossos eventos da Cidade de Deus, e os eventos da Cidade de Deus era sempre a mãe do TR que fazia um macarrão com salsicha, aquela salsicha de latinha ainda, né? Que dava para todo mundo e a gente ficava maneiro, dava tudo certo, né? Para os nossos eventos. E a gente achou, né? Racionais, os caras são favela, vamos fazer um salsichão daquele da mãe do TR, dá tudo certo, né, mano? Pô, então a gente trouxe os caras, a gente não sabia como é que instalava os caras, pegamos um AP vazio, botamos um montão de colchão no chão. Quando o produtor chegou, falou assim, tem lugar para os caras ficar? Tem, já teve aqui um apartamento, os caras são favela, né? Os caras são tudo nós. Mostrando o apartamento, os caras olharam assim, a banda nem tava, o produtor olhou e falou, pô, deu, tem condições dos caras ficarem aí. Não, pô, mas os caras são favela, os caras falaram, não, mas aqui não é lugar, tem que ser um hotel e tal, tá na nossa primeira contratação. Falei, pô, vamos tirar da portaria. Não, vamos tirar da portaria. E a alimentação, como é que vai ser? Pô, mas o André fez um macarrão com salsicha e tal. Não sei não. Tem que ter dinheiro pro restaurante, os caras precisam já. Pô, vamos tirar da portaria. O que aconteceu? A festa lotou, veio gente de região dos lagos, fãs de outras cidades, outros municípios, porque era o primeiro show
da Racionais do Rio de Janeiro. Então lotou, foi maneiro, eu consegui mostrar minha música para muita gente, me apresentar, né, pela primeira vez para uma plateia gigantesca, porque se anunciasse somente MVP, o que é esse cara? Não sei quem é. E aí abri o show do Racionais, fiquei conhecido, perdi meu emprego, a produção da festa custou a portaria inteira, não ficamos com nem R$1, os caras levaram tudo, mas teve uma coisa boa dentro disso, aliás, várias coisas boas. Uma delas foi que todas as voltas que o Racionais tiveram naquele período no Rio de Janeiro, eles fizeram questão de que eu fizesse a abertura dos shows. Então aquilo foi uma parada muito maneira. Então era show do Racionais no Imperator, estava Bill abrindo. Show do Racionais na quadra do Império Serrano, estava eu lá. Às vezes ganhando merrequinha, às vezes não ganhando nada, mas a satisfação de estar ali mostrando o trabalho para muita gente, aquilo foi muito, muito gratificante e me fez começar a pensar no meu business, né? No meu negócio musical. A gente estava numa praça na Cidade de Deus, conversando, e aí o meu parceiro Celso Ataíde, que é meu mano até hoje, ele falou pro Mano Brau, falou assim: meu parceiro Brau, é maneiro o Bill tá abrindo o teu show, mas quando vocês forem embora, a gente precisa deixar uma voz aqui no Rio, a gente precisa gravar o Bill, precisa gravar um disco do Bill. Mano Brau pegou uma fita que tinha 2 músicas minhas, essas músicas eu vendia nos bailes, ele levou para São Paulo, lá apresentou isso para a gravadora deles, que era a Zâmbia, por isso que eu estou dando essa volta toda para poder falar dessa primeira gravadora, que não era uma gravadora grande, gravadora multinacional, era uma gravadora independente que distribuía o CD dos Racionais. E eles falaram: ó, a gente quer gravar o disco do Bill, só que a gente não tem dinheiro para bancar isso tudo. Aí o Celso falou: pô, bom comentário, vocês vão comentar. O Celso Ataíde, acreditando no meu trabalho, ele vendeu uma van que ele tinha, vendeu um Cadete, né, que era um carro maneiro na época, né? Vendeu e investiu, gravamos o primeiro dia na Barreira, né? Rio de Janeiro não tinha tradição de hip hop. Então quando eu falava assim, vai ter hip hop, por exemplo, mas o que é hip rock? Como é que é isso? Eu quero com guitarra? Aí tinha que explicar como é que... Tipo, era didático, beabá, arroz com feijão, até as pessoas entenderem. Hoje você fala hip hop, todo mundo sabe o que é. Você fala rap, todo mundo sabe o que é. Fala MC, fala beat, todo mundo sabe o que é, tudo. Naquela época a gente tinha que explicar o beabá. Aí fui para uma gravadora um pouco melhor, né, que era a BMG, que já era uma grande, né, e já fazia os clipes com melhor qualidade, né, já tinha uma assessoria que nos levava para fazer algumas coisas que eu não conseguia fazer, como MTV, programas de TV, música em rádio, não rádio convencional, mas rádio menor, rádio comunitária e tal. Então foi um período muito bom também, mas um período que eu acompanhei também muita, como é que eu vou dizer para vocês, muita ruindade, muita maldade, muita panelinha. Porque tinha a cultura do jabá muito estabelecida. Você tinha que pagar para a tua música tocar. Na minha última gravadora grande que eu participei, que foi a Universal, tinha uma música no disco chamada Preto em Movimento, que é uma música muito bonita, uma das melhores que eu já fiz. Falou de sample, ela tem o sample da música Olhos Coloridos, da grande Sandra de Sá. Tive o prazer de ver a Sandra de Sá falando na televisão de que de todas as versões que ela já ouviu dessa música, essa é uma das que ela mais se emociona. Levei a Sandra de Sá no estúdio para ouvir a versão, ela gostou demais, tem isso gravado. E a gravadora foi nas rádios aqui do Rio de Janeiro pagar. E os caras falaram para o pessoal da gravadora: essa daí a gente não toca nem pagando. Então, para algumas coisas, nem pagando, mesmo tentando se enquadrar na cultura do jabá, a gente não conseguia entrar. E aí chegou um momento em que eu percebi que ser independente ia ser mais bacana do que continuar em gravadora. A gravadora começou a ser uma limitadora da minha vontade, porque aí já foi chegando no mundo digital, chegando na internet, e eu poder fazer essa migração, passar pelas gravadoras e depois chegar na independência, para mim foi um passo muito importante, porque muitos dos meus amigos, meus contemporâneos, né, do hip hop ficaram para trás porque não conseguiram se adaptar, não conseguiram fazer essa nova comunicação, e eu consegui fazer essa migração, porque eu me empenhei bastante para tentar entender como é que ia funcionar o mercado para frente, e eu fui um dos primeiros caras no Brasil a ter o seu próprio canal de YouTube. Hoje eu tenho mais de 200 mil seguidores, mas eu fui um dos primeiros artistas brasileiros a ter o meu canal de YouTube.
por conta da minha ex-mulher, que é muito ligada em tecnologia, e me avisou, essa aqui é a plataforma. Isso há muito tempo atrás, há anos atrás, no início dos anos 2000, ela mostrou, essa aqui é uma plataforma que no futuro vai dizer o que a gente quer ouvir. No futuro a gente vai decidir o que a gente vai querer assistir. Não vai ter mais ditadura de rádio, de televisão. Somente os ignorantes vão querer ainda seguir esse caminho. No futuro, as pessoas é que vão decidir o que vão ouvir, o que vão assistir, vão criar suas próprias playlists. Eu nem sabia o que era isso. Infelizmente, nosso casamento acabou, mas essa lição que ela deixou foi muito importante para a minha vida, porque hoje eu consigo me comunicar com a juventude, contém ainda meus fãs da antiga que continuam me acompanhando, mas tipo assim, o cara que já tem minha idade, 40, já tem 45, 46, esse cara é difícil, essa pessoa, um homem, mulher, é mais difícil de sair de casa, né? Família, responsabilidade, muita coisa para fazer, então eu não posso contar com essa pessoa para ela me dar receita na hora da bilheteria no show. Então eu preciso me comunicar com a molecada, que é a rapaziada que tem a metade da minha idade, que vão nos shows, que tem ainda o pique de sair na noite, de ir para as festas. Eu sou muito agraciado de ter meus textos ainda muito relevantes ainda para a maioria da rapaziada que gosta da minha música, que gosta do meu som, que gosta do meu trabalho. E hoje eu sou dono de todos os meus direitos. Briguei, né? Eu levei muita porrada também, levei voadora de 2 pés no peito, mas eu briguei bastante e hoje eu sou dono de todo o meu material, de todas as minhas músicas, de todos os meus direitos, eu mesmo cuido de tudo. Tem uma nova forma de se ganhar dinheiro com a música através das plataformas, no YouTube, com visualização e monetização, e através do Spotify, também uma coisa que eles chamam de streaming. Essas duas formas de ganhar dinheiro com a música é mais rentável do que na época que tocava em rádio, que era um recolhimento feito através do ECAD, através de um órgão que recolhe o dinheiro, mas dificilmente acontece um repasse. Bom, eu sou músico há um tempão, dificilmente vem alguma coisa do ECAD. Eu não sei para você, não PC. O ECAD não me visita há mais ou menos uns 10 anos, cara. Alô, ECAD. Aí quando eu fui para outras organizações, hoje eu tenho uma firma que está trabalhando com a maioria dos artistas brasileiros, chamada One RPM, é assim mesmo em inglês, 1 RPM, que está fazendo o recolhimento da maioria dos artistas. Então, eles fazem um recolhimento, pelo menos o digital, que não deixa ficar para trás e não deixa dúvida, né, na hora de fazer a conta com você. Então, é bem mais transparente do que o que acontecia com o ECAD. Então, para mim, que não tem música que toque em rádio, para o ECAD recolher, minhas músicas não estão em novelas, né, para o ECAD também fazer esse recolhimento. Então, eu falo direto com a internet. E na internet tem uma democracia muito grande, que o cara monta a playlist dele. A gente perdeu, é verdade, né, que a gente perdeu o hábito de ouvir um disco inteiro, a não ser que seja um clássico do Bob Marley, tu vai lá e põe no início e ouve do início até o final. Alguns discos de rap também que são clássicos também, alguns do Dr. Dre, do P-Dog, mas da galera mais jovem, assim, é difícil você ouvir um disco inteiro. Isso de qualquer estilo musical. Aí às vezes eu paro perto de algum jovem para conversar sobre o que você está ouvindo. A primeira coisa que o cara está ouvindo é a playlist dele, é o mais importante. Algumas festas nem precisam mais de um cara, o cara nem tem mais o DJ, PC. Cada um leva seu telefone, pluga lá e põe a sua playlist. Então todo mundo só quer ouvir a sua playlist. E o artista que conseguir fazer com que o jovem coloque dentro da sua playlist uma música dele, ele já está no lucro, porque normalmente são as playlists bem loucas mesmo, assim, tipo, se o cara tá ouvindo uma do Racionais, daqui a pouco entra uma do Justin Bieber, daqui a pouco entra uma do Sting, daqui a pouco entra uma do Wesley Safadão, e assim vai. E ainda mais quando são playlists para ser ouvida no fone de ouvido, né? Então ele pode botar qualquer música que ele não vai se sentir envergonhado, porque só é ele que está ouvindo. Então hoje a música tá desse jeito, né, cara? A gente monta a música, na hora de fazer esse compartilhamento, a gente não sabe o que vai acontecer, mas quando eu tenho assim 1000 visualizações, eu sempre procuro pensar nas 1000 cópias do meu primeiro single
que chegou nas 1000 pessoas e fez grande diferença na minha vida. Então, se a gente consegue chegar a 1 milhão, é golaço. Mas se tiver 1000 pessoas parando para ouvir o que a gente está fazendo ali, já me deixa muito feliz. Eu pensei, você perguntou se eu ia falar do hip hop, eu falei do hip hop, falei um pouco de mim, falei de importa. Acho que a gente pode abrir um pouco aí para a galera também falar um pouco, perguntar alguma dúvida sobre o movimento hip hop aí no Rio, no Brasil, sobre a vida do Bill, sobre a cultura sound system, sobre o dub. Quem tiver alguma pergunta, algum comentário. Eu só queria, viu, não questionando, mas como... Ah, mas pode questionar. Não, mas tipo... Aqui não é igual lá no Salão, não. Aqui pode questionar. Não, mas é que Olhos Coloridos é do Macau. Não, a música dele, mas a Sandra que canta. ele é o autor. E o Macau canta muito. Jaqueline, você lembrou muito bem, Macau é o compositor da música. É uma outra coisa que acaba sendo um defeito nosso também, de ficar às vezes mais focado no intérprete, em quem está interpretando a música. A Sandra de Sala ficou eternamente conhecida como a intérprete desse som, mas quem escreveu foi o Macau, que também é um grande cantor e intérprete, está na luta há maior tempão, parceiro, bem lembrado. Não está fazendo doc sobre ele? Ou então deve ter me xingado por telepatia. Fala do meu artista. Queria fazer uma pergunta, aproveitando que a gente está falando aí sobre o hip hop, sobre o rap. O que acontece? Hoje em dia está chegando muito nas massas a questão da batalha de rap. Né? A batalha de rap está ficando super popular, assim, de qualquer canto do Brasil, tem tanto, assim, no salto do Brasil. Queria saber o que você acha dessa questão da galera começar a disseminar o rap por batalha, gastação, e depois virar um artista. Se você acha isso interessante, ou se você acha que o artista deve começar como artista e terminar como artista. Se fosse em outro estilo musical, ia caber essa segunda opção de já começar como artista. No caso do rap, pode-se começar como artista, mas muitos bons MCs acabam vindo dessas rodas. Essas rodas hoje elas estão mais populares, mas isso existe desde o início do hip hop. Eu já participei de muita roda de rima, rima amigável, já participei de roda de rima batalhando. Isso sempre aconteceu, tipo a Cypher. Cypher a tradução é uma palavra em inglês, que a tradução quer quase dizer um círculo, uma roda. E a Cypher é quando se juntam algumas pessoas, 5, 6 MCs, e uma única base, e todo mundo canta sobre o mesmo tema, ou não, no mesmo tempo, ou não. Isso começou a virar uma febre no mundo inteiro, e no Brasil também chegou a Cypher. Só que a gente já fazia Cypher, só não chamava desse nome, a gente também já se reunia em roda, falando o mesmo assunto e rimando. Então são coisas que estão voltando. E eu acho válido, cara, quando volta, porque ajuda a multiplicar e a disseminar a cultura do hip hop. Acho que desses lugares dá para sair muitos MCs, sim, mas tem muitos também que não vão conseguir sobreviver como um músico, né? Porque, não sei se o MPC pensa igual, mas eu acho que tem muitos MCs que rimam bem de improviso, mas na hora de sentar para compor uma música mesmo, sabe, com um tema específico, às vezes tem uma certa dificuldade, e vice-versa. Tipo assim, eu consigo sentar, que é a minha onda, sentar e fazer música, escrever sobre um tema específico. Mas se você me chamar para fazer um improviso, um menino de 17 anos pode improvisar 30 vezes melhor do que eu. Então tem dois talentos diferentes. Quem rima bem não necessariamente pode ser um grande artista. Essa parada de batalha, você falou, né, de outros estilos, também é presente não necessariamente com MC, mas na Jamaica rolava muitas batalhas de sound system, que também rolava no funk, né, as batalhas de equipe de som. E eu acho que é válido no sentido de chamar a atenção do público, porque traz um pouco daquela emoção como se fosse do esporte, né, da competição, e cada um acaba torcendo para o artista que é mais fã, para o sound system que é mais fã. Na Jamaica,
Existem dois tipos de batalha de sound system. Uma é a mais antiga, tradicional, seriam dois sound system, botar um de frente, o seu paredão, um de frente para o outro. Cada um toca tipo um pouco do baile, tipo 1 hora, e o público vai decidir informalmente qual que é o que curtiu mais, tanto a seleção musical, os MCs que cantaram, o DJ, quanto a qualidade do som, quem tem a mais potência. Isso rola muito também no Maranhão. E tem a outra forma, que é uma forma mais moderna, que rola muito no mundo dos sound systems, no mundo inteiro, que é também cada um toca um pouco cada tempo, mas não precisa nem levar seu sound system, é só a sua seleção musical. Nessa não tem MC ao vivo, mas tem as músicas que cada sound system grava especialmente para tocar naquele evento. E às vezes eles contratam ou são amigos, fazem uma parceria com um artista. E, por exemplo, eu posso chamar o MVD para gravar uma música para mim, falando que o Digital Dubs é o melhor sound system do mundo e que o outro sound system é uma porcaria, e o cara também vai chamar um outro MC para cantar uma música, e aí fica tipo um jogo de cartas ali, cada um toca a sua. E isso traz muito público, assim, traz muito traz assunto, né, para a cultura. Então, nesse ponto eu acho super importante. Mas voltando no rap, eu acho que eu acho válido para chamar atenção para a cultura. Para hoje, a cena rap está de um tamanho que talvez não se imaginasse há um tempo atrás, né, com a facilidade da internet, mas vários outros fatores. A música está muito popular no Brasil, o rap, vários MC jovens já fazendo milhões de views no YouTube, às vezes nem tem disco gravado, só com a batalha ou com um cypher, assim. Mas acaba que às vezes fica meio, me parece um pouco superficial em alguns momentos. Como você falou, às vezes o cara o artista nem acaba desenvolvendo artisticamente, e os fãs às vezes também ficam fãs de artista e não da cultura hip hop, né? Acontece que o cara não é fã de rap, ele é fã de um artista ou de dois, ele não sabe nada da história da parada. E o rap, ele é muito mais do que, como o reggae, são músicas que tem uma história toda cultural, social envolvida, e eu acho que isso é uma perda, às vezes, pro movimento. Perguntar para você, cara, se você tinha noção que o rap ia fazer essa ferramenta que é hoje em dia, tem tirado tantas crianças da rua daquela época, né? Pô, ia pra lá pra poder comer comida, era estrogonofe, batata, era macarrão salsicha, ele falou aí. Tá ligado, né? 3 anos atrás, isso mais ou menos. O pessoal dava apoio, dava peça de skate, tirou muita criança da rua e criou muito atleta também importante para o Rio de Janeiro hoje em dia, no skate. Mas eu queria saber se quando você começou a fazer rap, você foi atrás dessa estudante musical, você tinha a noção que você queria tirar a galera da rua ou você queria melhorar a sua vida apenas? Era o ideal, tipo, melhorar o seu redor, era falar sobre o redor da sua vida. Você tinha noção que você ia ser um vínculo tão bom que é pra galera, naquela época, principalmente? Pô, tu conhece Eduardo Gringo, com certeza trabalhou com ele lá. Então, ele tirou muita gente de rua, com muita gente, eu sei que você fez muito disso, e graças ao rap, né? Mas você tinha noção que no começo ia gerar isso tudo? Vocês podem ver que ele não esqueceu do macarrão com salsicha. É uma coisa marcante, cara, um bagulho que marca na sua vida. Você não esquece nunca mais. Cara, tipo assim, quando eu comecei de uma forma muito inocente ainda, né? Não tinha nem pretensão de virar MC, não participei das rodas de rimas, né, como muitos MCs surgem hoje. Eu era o impopular, era o contrário do popular. Tipo assim, ninguém queria ficar perto de mim, não tinha motivo nenhum para ninguém me dar bom dia, para falar comigo. Então era muito difícil interagir. Então tu imagina na adolescência, você, na época que você está sem identidade, você não ser aceito por grupo nenhum, não tinha nenhum grupo que eu me enquadrasse. E aí quando eu vi a cultura hip hop, assim, eu conheci pela revista Showbiz, era Biz só na época, depois virou Showbiz.
Era uma revista que vinha falando de música e estava falando de um filme chamado Colors, As Cores da Violência. Foi o primeiro filme que eu vi falando sobre crack, a droga. Que nos Estados Unidos teve a epidemia do crack nos anos 80, eles conseguiram combater, hoje ainda tem, mas nada comparado às nossas cracolândias aqui no Brasil. E aí esse filme Colors, As Cores da Violência, falava também das guerras de gangues, dos azuis e vermelhos, Bloods and Crips. Uma pergunta meio embolada, cara, tipo assim, eu sofro influência de muitas coisas, inclusive da nova linguagem, né? Antes a gente chamava de participação, hoje tu falou featuring. Antes a gente chamava de batida, hoje chama de beat. Antes a gente chamava de levada, hoje chama de flow. Então essas coisas acabam influenciando. E eu não queria virar um velho chato, tá ligado? Tipo assim, antigamente que era melhor. Velho que era mal, isso aí é uma merda. Eu não queria virar esse tipo de cara. Então o que eu fiz? Abri a mente, cara. Sei qual tipo de som que eu gosto, qual tipo de característica que mais me agrada. Mas eu tenho ouvido aberto para um montão de coisa. Minha música sempre se misturou com muita coisa. É que as músicas que fizeram mais sucesso, que são mais conhecidas, são músicas que, às vezes, a letra, o lírico que tem dentro dela, ou a polêmica que ela criou, acabou chamando mais atenção do que a questão musical. Mas, por exemplo, vou citar duas músicas aqui que são das minhas mais conhecidas: Soldado do Morro e Só Deus Pode Me Jogar. Soldado do Morro, todo mundo conhece pela letra, por causa dos fuzis, por causa do quase que eu fui preso. A música Só Deus Pode Me Julgar, quem já viu o clipe lembra dela por conta do parto, por conta das coisas que eu falo, por conta do Faustão. É um clássico já, né, da internet. Mas tipo assim, na música Soldado do Morro, ali tem uma orquestra sampleada. Tem um sample de uma orquestra norte-americana. Eu não posso dizer o nome porque eu não consegui autorização, porque se eu disser que tiver filmado na internet, o cara vai cobrar e vão censurar minha música. Então eu samplei uma parte que não deu para perceber, mas ali tem um sample de uma orquestra. Na música Só Deus Pode Me Julgar, aquele violino que marca o aquele é do filme O Último Imperador, do asiáticozinho carequinha. É daquele filme. A trilha sonora é do japonês chamado Sakamoto. Eu lembro que na época eu era da BMG, essa era uma das coisas legais, que era de ser de gravadora. A gravadora teve que pedir autorização do Sakamoto. Sakamoto pediu para ouvir. A gente mandou um trecho para ele, qual trecho que a gente queria pegar, que é o trecho justamente que rola no filme. Ele liberou, aí quando ele liberou, ao invés da gente usar o sample, a gente levou uma mini orquestra para dentro do estúdio. Então ali dentro da música, cara, tem uma mini orquestra, tem cello, né? É cello o nome daquele, cello, né? Aquele assim, tem viola e tem acho que 3 violinos. Então é uma mini orquestra ali para fazer aquele som. E aí, quando a gente lança, a galera nem percebe tanto, às vezes, quem está ali dentro. E a gente foi influenciado por várias coisas para fazer aquele som. E hoje em dia você vai e lança uma música que tu trabalhou meses na música, você põe na internet, aí o primeiro comentário do cara, lixo, pesquisa, para sofrer esse tipo de influência, para você fazer um som bacana. Eu tenho uma música chamada Não Acredito, que ela tem uma pegada que... Foi tu, Negão, que fez o refrão, né? Tem uma pegada assim que ela mistura um pouco com rock, com reggae e tal, já dentro dessas influências que eu fiz em 2006. E aí, eu queria... a gente tem várias histórias que tem mais ligação do que eu imaginava, velho. E aí, eu queria fazer uma produção que fosse à altura. Eu fui atrás de Digital Dubs. Então essa música tem a produção deles. E aí tinha uma nota no refrão que eu fui inventar lá que eu não conseguia alcançar. Aí fiquei no estúdio um tempão. Aí esse maluco aí, bem, se conseguiu colocar pra ver lá, aí ficou bacana. Então, a minha relação com a Camila, cara, Camila CDD, eu sempre quis ter um irmão homem, né? Então eu vesti a minha irmã menina de homem. Tem até uma foto no meu Face que eu postei, uma foto de lançamento do disco, primeiro disco de rap do Rio de Janeiro, chamado Tiro Inicial, que é uma coletânea. Tinha 6 grupos. Na última música, todos os grupos cantando junto, com participação do Gabriel Pensador. No lançamento desse disco, no Circo Voador, eu levei minha irmã junto comigo, vesti ela de homem, ela subiu no palco comigo pela primeira vez, e eu meio forçada, né? Depois que ela fez, tipo, 16 anos, ela beijou na boca pela primeira vez, descobriu que botar roupa feminina era muito mais legal do que ficar andando vestido de homem, com um calção grandão que eu botava nela. Então ela largou o rap.
foi namorar, foi trabalhar, foi sambar, virou pagodeira, fez um montão de coisa. E tipo em 2003, mas mesmo assim ela participou de todos os discos. Eu tinha lançado já 2 discos. E aí em 2003, com 2 discos lançados e com 2 participações dela, ela veio me procurar. Ela falou assim, eu lembro de tudo que a gente fazia e tal, não sei o que, queria saber se tem uma vaga na banda para eu viajar com você. Então comecei a levar minha irmã comigo nos shows e comecei a dar espaço para ela para aparecer mais do que uma backing vocal. Porque o rap às vezes prega, né, igualdade, prega consciência, mas às vezes escorrega na questão de gênero, né? E não tinha quase nenhuma mulher dentro do rap. Eu não queria que ela entrasse para fazer backing vocal, ficar no fundo. Então teve uma época que eu viajava tipo, com 4 mulheres. 2 mulheres tocando violino, por causa das músicas do Sakamoto, né, que tinha um violino. E tinha minha irmã Camila e minha parceira amiga Giza, as 4 comigo dividindo o palco. E Camila, pelo talento dela, o timbre de voz, ela foi começando a ganhar muito espaço. E hoje a gente tem uma legião de fãs que pedem um disco solo dela. A gente está num trabalho de convencimento, eu estou torcendo muito para que ela grave um disco, porque quando a gente vai nos lugares, assim, eu vejo assim, no Brasil é difícil ter uma mulher preta como ídolo. A gente está começando a ver agora assim, uma revolução acontecendo com a Carol Conká, com a própria Thaís Araújo, que já está há muito tempo na televisão, mas nunca tinha tido assim, uma visão, assim, um posto de ídolo. E aí quando a gente vai fazer shows, às vezes eu vejo muitas minas, muitas garotas de tudo quanto é cor, tudo quanto é classe, e falar com a Camila como se ela fosse uma deusa. E a Camila é o tipo de mina que não dá pra você chamar ela de morena. Não dá pra você chamar ela de moreninha, ela é 2 mãos de tinta, com direito a retoque. Então, ver as pessoas gostando dela, falando assim, Camila, você é foda. Eu falei, caraca, você tem que gravar um disco, Camila. Gravar um disco com as tuas ideias, com as coisas que você pensa, acho que vai fazer grande diferença e deve ter muita mina que vai se identificar contigo. Então estou nesse trabalho de convencimento da cabeça. Se vocês puderem depois aqui na rede social, vai Camila, deve seguir. Em questão ao flow que você perguntou, né, o jeito de cantar, aí eu volto aqui na pergunta do meu parceiro que fez a pergunta anterior, é o trabalho de pesquisa. Tipo assim, no começo tinha o rap 4x4, arroz com feijão, batatinha quando nasce esparrama pelo chão, carrega o papai no pulso, a mãe no coração. E foi mudando várias formas de cantar até chegar no que eu fiz na Cypher, no Favela Vive, que eu usei várias formas de cantar diferentes num único trecho. Começo de um jeito, vou para um outro, começo do outro, vou para outro. Depois assistam o Favela Vive, que foi considerada a Cypher do ano passado, e meu verso foi considerado o verso do ano de 2016. Então, para um cara da minha idade, ser considerado o melhor verso de 2016, uma porrada de outros MCs bons que estão no jogo, para mim é um motivo de muito orgulho, mas também de muita pesquisa para não ficar para trás, não virar o dinossauro velho. Ele tem um momento em que todos os elementos se unem. Para quem não está ligado, o hip hop ele não é a música, o hip hop é uma cultura, é o nome da cultura. A cultura hip hop, dentro dela tem alguns elementos, tem o DJ, tem o grafiteiro, tem o MC que canta e tem qualquer DJ, grafite, o b-boy, o dançarino b-boy. E cada uma dessas funções também tem funções paralelas. Assim como o rap acaba se destacando muito mais porque mexe diretamente com a pessoa por conta da questão musical, os outros elementos também se destacam também fazendo outras coisas. O DJ nem sempre é DJ somente de hip hop. Às vezes o DJ de hip hop vai tocar eletrônico, vai tocar funk, vai tocar outra coisa. Às vezes o grafiteiro não vai fazer só grafite de protesto que tem a ver com hip hop. Às vezes ele vai pintar a porta de uma loja, vai grafitar um prédio, vai grafitar o quarto de alguém. Os dançarinos nem sempre vão dançar só coisa de hip hop, às vezes vão virar dançarino da Anitta, dançarino da Ivete Sangalo, do latino, dançam outras coisas dos sujeitos musicais também. Então tem muitos momentos em que a gente se separa. Eu acho que o DJ, ele não tem o devido reconhecimento da importância que ele teve e tem para a cultura hip hop. Você citou aí o trap, cara, que é uma nova vertente do rap. Mas não só no trap, mas tipo assim, gente nova mesmo que está começando não cultua tanto o DJ. Eu vejo às vezes MCs que chegam no local do show, ele mesmo solta a base, ele rima, ele mesmo para, sabe? Não tem
a menor importância, sabe, de ele mesmo fazer todo o trabalho que um DJ faria. Eu acho isso muito ruim, porque o DJ é uma arte, né? É uma questão artística, é uma estética que está ali junto de fundo, que eu acho que deveria aparecer e deveria ser imortalizada. E a outra coisa que a menina perguntou, como está essa questão do contato entre o sound system e o hip hop, eu acho que está pleno. O MPC deixou bem claro, né, que as primeiras festas, se não fosse os MCs que já são do hip hop que colassem juntos, as coisas não aconteceriam. Assim, eu lembro das primeiras gravações de Digital Dubs, os discos que eu tenho em casa, tem vários MCs de rap, MC de funk, cantores de outras vertentes musicais, gente de reggae. Então acho que tem esse contato que, mesmo que a gente não quisesse, mesmo que odiasse o MPC, mesmo que a gente quisesse se matar, a gente não tem como fazer isso, porque a gente é fruto da mesma árvore, né? Então o diálogo é muito, muito natural. Voltando lá que você comentou, né, do DJ na Jamaica, eu falei como MC para ficar mais simples, porque na Jamaica é muito confuso os termos às vezes, assim, tem que ter um glossário às vezes para explicar as coisas. No começo mesmo, o DJ não tinha um DJ e o MC, era um cara só. Por isso que depois, até hoje, os caras que rimam lá são chamados de DJ até hoje, mesmo que ele não toque disco, ele só é o MC, mas não existe a palavra MC lá na cultura, eles chamam de DJ até hoje. Porque lá no começo, o cara que tocava o baile era o DJ, ele botava a música e falava no microfone, era como se fosse um DJ de rádio, né? O disc jockey, né? Da rádio que falava, tocava as músicas, então ele reproduzia mais ou menos aquela dinâmica. E aí o U-Roy é um dos caras que foi o primeiro cara como eu falei antes, o DJ antes ele só falava no intervalo de uma música a outra, ou então falava uma rimazinha, né, rápida. E quando começou o surgimento do dub, que teve mais espaço nas bases, o U-Roy é considerado o pai dos MCs, porque ele foi o primeiro cara a começar a fazer uma letra mesmo falada em cima da base de disco. E quando foi para os Estados Unidos, que separou, né, o DJ do MC, o rap já existia, o rap como forma de música falada já existia, não era uma coisa que inventou com hip hop ou com reggae, já desde no jazz, já o Louis Armstrong tem música que ele fica falando em cima da base, mas era uma banda tocando. O que faz o hip hop existir é um DJ tocando a base e o MC rimando, então tipo, o cara rimando em cima de uma base pré-gravada no disco. E essa primeira vez que aconteceu foi na Jamaica com U-Roy. E depois vieram vários outros. E a ligação com o rap, né, sempre teve essa via de mão dupla, né, mesmo que depois na Jamaica os DJs começaram só a rimar, o cara que tocava o disco começou a ser chamado de selecta, né? Então, e com a evolução da música, vários MCs de rap mesmo começaram a ter influências de reggae direto nos anos 90, nos anos 2000, sempre tem parcerias, tipo, agora mesmo Jay-Z lançou um disco novo, tem o Damian Marley lá participando. É uma coisa que a gente acha que tem que acontecer mais aqui no Brasil também, né, Bill? Aquela participação, né? Ao vivo aí com... Aquela, né, Marco?